Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje a gente vai mergulhar num relato de viagem assim impressionante. Opa, vamos lá. É uma travessia pela Sibéria, pela Ásia Central, bem na época da Revolução Russa, sabe? Aquele caos total. Uma época de transformação radical, né? Exato. E a nossa base são trechos de Bestas, Homens e Deuses. É uma narrativa pessoal muito forte. Uma fonte riquíssima, sem dúvida. É um testemunho em primeira pessoa mesmo, que joga a gente no meio de fugas, assim, desesperadas, encontros com gente muito complexa, uns heróis, outros bem assustadores. E paisagens desoladoras, né? Complica tudo ainda mais. Com certeza. E tem também um mergulho fundo no misticismo da região, nas intrigas políticas, é muita coisa. Muitos elementos misturados ali. Então, a nossa ideia aqui é tentar extrair os momentos mais marcantes, né? As ideias-chave dessas páginas. Certo. Explorar como era sobreviver naquelas condições extremas, os choques de cultura, a política pegando fogo. E como as crenças antigas, o misticismo continuavam fortes, né? Às vezes até mais fortes no meio da bagunça. Isso. Então, ok, vamos começar a desvendar isso. Vamos lá. É uma janela fascinante mesmo, para o mundo que estava de cabeça para baixo. Totalmente. As fronteiras entre países, ideologias, até entre o que a gente acha que é real e o que é mito, parecia tudo meio fluido, né? É verdade. Uma linha tênue. A gente vai seguir o narrador desde a fuga dele, lá no começo, cruzando a Sibéria gelada, até chegar na Mongólia, cheia de mistério. Bom, a história começa com ele fugindo mesmo, né? Tentando achar um jeito de sobreviver na imensidão da Sibéria. Exato. E logo de cara, a tensão já tá lá em cima. Ele tá numa cabana isolada e quem ele encontra? 2 soldados bolcheviques. Vixe, aí complica. Total. A descrição da desconfiança entre eles dá quase pra sentir, sabe? Pra se safar, ele inventa que é um caçador de zibélinas. Uma mentira necessária para sobreviver ali. E os soldados, a missão deles era clara: caçar contra-revolucionários pra fuzilá-los. Direto, assim. Essa cena já dá o tom de tudo, né? A ameaça constante do novo regime, a necessidade de disfarçar, de mentir e a brutalidade ali, sempre presente. Qualquer encontro podia ser o fim da linha. A sobrevivência dependia de astúcia, de sorte. E a coisa não para por aí. Fica ainda mais tensa com a chegada de um terceiro cara. Um desconhecido, assim, misterioso, frio, calculista. Mais um elemento de imprevisibilidade. Pois é. Enquanto os soldados dormem, esse cara simplesmente pega os fuzis deles. Pega os fuzis e aí? Na manhã seguinte, ele sai com os soldados. E pouco depois, ouvem-se tiros na floresta. Caramba, fica subentendido o que aconteceu então. Exato. Um mistério pesado que fica no ar. O que aconteceu com os soldados? Provavelmente o pior. Isso já mostra a imprevisibilidade, a ambiguidade moral daquele tempo e lugar, né? Totalmente. Alianças que duram minutos, violência que explode do nada. O ponto ali é como a sobrevivência muitas vezes pedia decisões rápidas, pragmáticas e às vezes bem cruéis. Embaralha tudo, né? Certo e errado ficam... Ficam muito relativos. Bom, seguindo viagem, o narrador encontra outros companheiros. Um deles é o Ivan, um garimpeiro experiente. Ah, o Ivan. Figura interessante. É com ele que a gente aprende sobre a naída, aquela técnica siberiana super engenhosa. Para dormir no frio, né? Fundamental. Isso. Usar o calor que sobra da fogueira, galhos de pinheiro, para fazer uma cama quentinha e se proteger do frio congelante. Uma aula de sobrevivência. Essas técnicas eram a diferença entre viver e morrer ali. E o Ivan, o texto diz que esses garimpeiros achavam ouro como ninguém, mas continuavam pobres, né? Pobres como mendigos. Exatamente. Mas o Ivan, ele é bem mais complexo do que parece. Como assim? Muito mais. Numa cabana abandonada onde antes morou um casal, os Gavronsky, o Ivan quase sem querer conta a história terrível do assassinato deles. Conta? Como assim? Ele descreve com detalhes a tortura que ele mesmo fez no casal para descobrir onde estava o ouro escondido. Ele mesmo? Nossa. Só no finalzinho ele tenta disfarçar, falando que ouviu a história de uns camponeses.
Mas a confissão escapa antes. Meu Deus, como os torturei. É de arrepiar. Arrepiante mesmo. E muito revelador, né? Mostra a brutalidade da busca pelo ouro, mas também a complexidade humana em situações extremas. É impressionante. O Ivan, que o narrador dizia que cuidava dele como um pai, era ao mesmo tempo um torturador, um assassino. A imensidão, a solidão, talvez tenham aberto espaço para essa confissão chocante. Essa dualidade é muito desconcertante. O que isso diz sobre as pessoas ali? Olha, acho que o ponto principal é que, nessas condições limite, as fronteiras morais podem simplesmente sumir. A mesma pessoa pode ser protetora num momento e cruel no outro. Faz sentido. A fonte meio que nos obriga a encarar essa instabilidade da moral humana, quando a sociedade, a lei, tudo desmorona. É pesado. Bom, a jornada continua. E o medo dos bolcheviques está sempre ali. O narrador consegue um passaporte falso, que ajuda. Fundamental para se mover. Mais pra frente, ele e o grupo dão de cara com a Checa, a temida polícia política bolchevique recém-criada. Aí a coisa aperta de novo. Achei que não era brincadeira. De jeito nenhum. Mas para se safarem, olha a estratégia. Eles inventam um magnífico projeto falso de desenvolvimento para a região. Um projeto? Como assim? Cheio de promessas de pontes, estradas, para impressionar os oficiais. Uma tática de bajulação, né? Promessas vazias. Usar a lábia contra a burocracia. Exato. O narrador até pensa com ironia, né, como os incompetentes de ontem viraram os novos governantes. Essa cena mostra bem essa mistura de perigo real com talvez uma certa ingenuidade ou despreparo de parte do novo regime, né? Sim, parece que sim. A inteligência, a capacidade de ler a situação, de usar a conversa, eram ferramentas de sobrevivência tão importantes quanto a força. Adaptabilidade era tudo. E falando em adaptação em situações bizarras, tem uma das cenas mais curiosas. Eles encontram um miliciano bolchevique. E aí? A maior preocupação do cara não era a revolução, não era nada disso. Era não ter calças decentes. Calças. Sério? Sério. O narrador, percebendo a oportunidade, ali faz uma troca inacreditável. Troca o quê? Um par de calças novas que ele tinha por um fuzil, 2 pistolas automáticas Mauser com munição e até uma licença de porte de armas. Não acredito. Trocou calças por um arsenal. Exato. Como ele mesmo pensa, a Rússia toda anda sem calças. Que loucura. Isso revela muito sobre o estado de desorganização, de privação no país, né? Demais. Necessidades básicas, tipo ter o que vestir, passando por cima do dever oficial, da ideologia. Mas além do lado cômico, o ponto é o pragmatismo, né? Total. Estar armado era essencial para seguir em frente. Essa troca, por mais absurda que pareça, foi vital para eles. Com certeza. Bom, a tensão só vai aumentando conforme eles se aproximam da fronteira com a Mongólia. Mais perigos. Eles cruzam com um destacamento do Exército Vermelho, perseguindo oficiais cossacos. De novo, precisam fingir e inventar histórias para passar. Sempre na corda bamba. E logo depois o pior acontece. Caem numa emboscada, preparada pelos Soiotes, uma tribo local que conhecia o terreno como ninguém. Uma emboscada. Onde? Numa área de pântano, super traiçoeira. O texto chama de lugar maldito. A descrição da luta é muito forte. Como foi? Os cavalos dos soldados vermelhos atolando, os tiros vindo do mato, certeiros, morte súbita. Os Soiotes eram eficientes. Caramba. Isso mostra a complexidade das alianças ali, né? Os Soiotes contra os vermelhos. E acabaram ajudando o grupo do narrador, mesmo que indiretamente. Exatamente. E a própria geografia vira personagem. O pântano não é só cenário, é uma arma na mão dos Soiotes. A violência e a imprevisibilidade não dão trégua. Finalmente, eles conseguem chegar à Mongólia. O texto descreve como uma terra misteriosa. Misteriosa como? Cheia de lendas antigas, demônios, doenças terríveis, mas também de riquezas escondidas, história profunda. Uma terra de extremos. E politicamente um vespeiro, né? Totalmente. Um caldeirão fervendo. Tinha os chineses tentando manter o controle que tinham perdido e recuperado. Suprimindo a autonomia mongol. Isso.
Tinha os russos brancos, como o famoso Barão Ungern, lutando pela independência da Mongólia, mas com os próprios objetivos dele, bem complexos. E os bolcheviques, claro, tentando expandir a influência, apoiando os grupos locais. Exato. Era um vácuo de poder perigoso demais. E nesse cenário caótico que ele encontra umas figuras bem enigmáticas, né? Muito. Uma delas é o Tushegun Lama, um líder religioso e guerreiro calmoco russo. Diziam que era amigo do Dalai Lama de Lhasa. Uau! Mas também era temido pelos métodos de justiça dele. Facadas, tiros, estrangulamentos. Um cara de poder e medo. Uma combinação perigosa. E ele protagoniza umas cenas impressionantes. Num momento, ele faz um milagre. Apunhala um pastor no peito, mas o cara não morre. Deixa todo mundo de boca aberta. Estranho. E que mais? Em outro, antes de uma batalha, ele supostamente mostra para os soldados mongóis uma visão do paraíso. Tipo, o que esperava por eles se morressem lutando. Uma visão como assim? Com os camaradas que já tinham morrido festejando em tendas iluminadas, coisa assim. Fascinante, né? Faz a gente pensar no papel do misticismo, do carisma pessoal, nesses tempos de crise. Muito. Figuras como esse Tushegun Lama pareciam usar uma mistura de medo, respeito religioso, supostos poderes, para influenciar, para liderar. Onde será que termina a fé e começa a manipulação, né? Exato. E onde talvez existam coisas que a gente não entende. A fonte deixa essa linha bem borrada. O ponto-chave é como isso tudo se mistura com a estratégia política e militar ali. Era tudo junto. É verdade. Outra figura central é o Hutuku de Narabanshi, o Jelyo Jamarap Hutuku, considerado um Buda encarnado. Uma figura de imensa autoridade espiritual, né? E às vezes política também. Sim. O narrador visita ele, recebe conselhos importantes para a viagem e até um anel protetor, que depois realmente ajuda ele em outros mosteiros. O anel funcionou mesmo. Parece que sim, abriu portas. E tem mais, num templo ligado a esse Hutukuto, o narrador e os companheiros veem uma visão na fumaça do incenso. Ele vê a própria esposa que estava longe. Visões, profecias. Os Hutukutos eram pilares da sociedade mongolna. Com certeza. Exóticos. Mostram como a fé budista, o misticismo, estavam entranhados na vida ali e influenciavam decisões importantes. Era uma força real naquele mundo. E a jornada chega no clímax com o encontro com a figura mais polêmica e temida de todas. O barão Ungen von Sternberg. Ele mesmo. O primeiro contato já é tenso. O barão interroga o narrador na yurta dele, a tenda mongol. E o narrador percebe uma mancha de sangue fresco no chão. Eita, já começa bem. Pois é. E logo depois, ele testemunha a execução brutal de 2 comissários vermelhos que foram capturados, mortos a golpes de bambu por ordem do Ungen. Cruel. Unger é uma figura que desafia qualquer rótulo fácil, né? Totalmente. Descendente de corsários, cavaleiros medievais, místico do jeito dele, uma mistura de budismo com tradições de guerra. Obcecado em lutar contra a Revolução Bolchevique, que ele via como o mal absoluto. Isso. Famoso pela crueldade extrema, mas também tinha momentos de reflexão filosófica, era um estrategista militar habilidoso. Ele realmente se via numa missão divina. O narrador passa vários dias com o barão, ouvindo as teorias dele sobre a revolução ser uma praga, uma doença que atrapalhou a evolução espiritual da humanidade. Que ideias! Ouve os planos grandiosos dele de criar um império pan-asiático, unir os povos contra o Ocidente, contra a Rússia Vermelha, uma visão de mundo bem particular. Misturando filosofia oriental, pensamento reacionário europeu e muita violência. Exato. O narrador também acompanha o Ungen numa visita ao líder espiritual máximo da Mongólia na época, o Buda encarnado de Urga, o Bogdoghern, que era cego. Ah, interessante. Ver a dinâmica entre o poder militar brutal e o poder espiritual reverenciado. Sim, e essa convivência forçada dá um retrato muito íntimo e perturbador do Ungen. Mostra a complexidade dele, né?
Inteligência e brutalidade juntas. O fervor quase messiânico que guiava ele. E ele virou lenda, né? Para alguns mongóis, ele era quase um Gengis Khan reencarnado, um libertador. Pois é, apesar do fim trágico dele, traído pelos próprios homens e executado pelos bolcheviques. A fonte captura essa figura intensa, cheia de contradições. E quando a gente acha que a jornada não pode ficar mais estranha, perto do fim, os guias mongóis, os lamas, apresentam por narrador o que eles chamam de mistério dos mistérios. Que seria? A crença no rei do mundo e no reino subterrâneo dele, Agartha. Agartha, o reino subterrâneo. Isso. Eles descrevem momentos em que a natureza inteira parece parar. Pássaros não voam, animais deitam, o vento cessa, supostamente quando o rei está rezando no palácio dele, lá embaixo da terra, para saber o destino dos povos. Uau, que crença forte! E os detalhes sobre Agartha são fantásticos. Um reino enorme sob a crosta da terra, ligado por túneis que cruzariam o mundo. Túneis pelo mundo todo. É o que dizem. Com uma capital cercada por cidades de sacerdotes, de sábios. O rei do mundo governaria tudo, conhecendo todas as forças do universo, lendo o grande livro do destino. E os habitantes? Os Goros teriam poderes inimagináveis, capazes de secar oceanos, mudar continentes. Falam de aparições raras do rei em carroças com elefantes brancos e de uma pedra preta milagrosa que ele teria enviado ao Dalai Lama, onde apareciam inscrições divinas. Isso é um mergulho muito profundo no esoterismo oriental, né? Tradições tibetanas, mongóis. Totalmente. O mito de Agartha, do rei do mundo, pode ser visto de várias formas, claro. Mas uma delas é como a busca por um refúgio perfeito, um centro de poder e sabedoria escondido, longe do caos do mundo aqui de cima. Faz sentido, dado o contexto. E o fascinante é ver no relato como essa crença era viva, detalhada, compartilhada por gente de todo tipo, de pastores a lamas importantes. Não era só uma lenda vaga, era um sistema de crenças bem elaborado. E ainda tem uma profecia atribuída ao rei do mundo, que segundo o texto seria de 1890. Uma profecia? Sobre o quê? Previa um futuro bem sombrio. 50 anos de guerras terríveis, nações sumindo, depois mais 18 anos de conflito, e aí, finalmente, o povo de Agartha sairia para purificar a terra. Profecias assim, apocalípticas, mas com uma redenção no final, ganham muita força em tempos de instabilidade, de sofrimento, né? Como aquele que a Ásia Central vivia. Com certeza. Elas dão um aviso, mas também uma esperança. Canalizam as ansiedades, os desejos mais profundos das pessoas no meio daquele turbilhão. Isso levanta uma questão, né? Qual? Até que ponto essas crenças não só refletiam o que estava acontecendo, mas também moldavam como as pessoas viam o mundo, talvez até as ações delas. Boa pergunta. Que viagem a gente fez junto aqui, hein? Através desses trechos, cruzamos paisagens extremas. Vimos a brutalidade humana, mas também a resiliência, né? A capacidade de seguir em frente. Incrível. Conhecemos personagens inesquecíveis. O Ivan, com aquela dualidade toda. Murto Chegan Lama, místico e temido. E o terrível Barão Unger. E ainda fomos apresentados a crenças como a de Agartha, que desafiam muito a nossa visão ocidental. Então, o que fica disso tudo? Qual o grande significado? Olha, o significado é que a gente tem um documento muito rico, com muitas camadas. É bem mais que uma aventura, por mais emocionante que seja. É um registro histórico, né? Exato. De um momento crucial visto por um ângulo muito particular. O de um estrangeiro lutando para sobreviver e entender um mundo virado do avesso. Uhum. O relato mostra como as pessoas navegam no meio do caos, como política, fé, misticismo se misturam de jeitos inesperados. É verdade. E talvez o mais importante, como mesmo nas piores circunstâncias, a busca humana por sentido, por poder, por algo transcendente, ela não para. A gente vê a brutalidade e o cuidado lado a lado, a superstição e a inteligência estratégica convivendo. O texto deixa a gente com essa imagem da Mongólia despertando, como diz o narrador, cheia de potencial, mas também de perigos enormes, e com a profecia de Agartha ecoando. Exato. Isso leva a gente para uma reflexão final, talvez. Qual é o poder real das lendas, das profecias, das crenças antigas?
especialmente quando elas batem de frente com as forças brutais da geopolítica, da guerra moderna. É uma ótima questão. Até que ponto essas narrativas místicas são só um reflexo dos tempos? Ou será que elas também podem ativamente moldar o destino dos povos, das nações, principalmente em épocas de tanta incerteza, como a que a gente vive hoje, talvez? Fica aí algo para a gente pensar.